Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 35, a salvação para os judeus. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço, e hoje minha rinite está começando a querer atacar novamente, então talvez eu resumo ainda mais. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou também ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 35, a salvação para os judeus. Os crentes de Corinto, antes tão propensos a perder de vista seu alto chamado em Cristo, tinham desenvolvido a força do caráter cristão. Suas palavras e atos revelavam o poder transformador da graça de Deus. E eram eles agora uma potente força para o bem nesse centro de paganismo e superstição. Na sociedade de seus amados companheiros e desses fiéis conversos, o espírito cansado e abatido do apóstolo encontrou repouso. Então aqui nós vemos a transformação que aconteceu aos habitantes, aos crentes fiéis na cidade de Corinto. Antes, completamente perdidos no mundo, em apostasia, em idolatria. Em apostasia não, porque eles não conheciam, então em idolatria, perdidos em idolatria, sem conhecer nada da verdade. Eles conhecem a Cristo, eles se entregam a Cristo, eles ouvem os conselhos de Paulo, ouvem as instruções de Apolo posteriormente, leem as cartas de Paulo, e eles são transformados pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos, tinham desenvolvido a força do caráter cristão. Desenvolveram, não foi algo de imediato, foi algo que eles se entregaram, foi algo que eles estudaram, foi algo que eles se empenharam a fazer. Então, assim como os cristãos de Corinto, eu e você devemos também nos empenhar nos escritos, para sermos transformados pelo Espírito Santo, para revelar a força do caráter cristão, para ser um repouso para aqueles que precisam, principalmente uns aos outros, porque aqui nós vemos que aqui Paulo, com o espírito cansado e abatido, encontrou repouso em Corinto, vendo que os esforços pelos irmãos valeu a pena, eles se entregaram, eles se converteram, e agora ele podia encontrar repouso. Então também devemos ser um repouso para os nossos irmãos ao nosso redor. Esse mundo cansa, abate, as lutas aqui, o sofrimento, as decepções, e devemos ser um descanso para aqueles que estão ao nosso redor. Em sua epístola aos Romanos, Paulo expôs os grandes princípios do Evangelho. Ele afirmava a sua posição nas questões que estavam atingindo as igrejas judaicas e gentílicas, e mostrava que as esperanças e promessas que haviam pertencido antes aos judeus eram agora oferecidas também aos gentios. Então aqui nós vemos que a carta aos Romanos, isso aqui é importante porque muitas pessoas não entendem a carta aos Romanos e acham que ela é uma abolição da lei, quando ela diz que o fim da lei é Cristo, porque na verdade é exatamente isso. A lei de Deus aponta para Cristo. A finalidade da lei, quando estamos caminhando, observando a lei, ela nos conduz a Cristo. Esse é o objetivo da lei, e a Carta dos Romanos nos traz isso. Ela nos mostra o quão importante é a lei para nos levar a Cristo, porque é Cristo quem salva, somos salvos pela fé. E muita gente pega a Carta aos Romanos e distorce-a. Com grande clareza e poder, o apóstolo apresenta a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Essa é a doutrina da Carta aos Romanos, a justificação pela fé em Cristo. Ao lermos a Carta aos Romanos, ao meditarmos nela, ao refletirmos nela, vamos ser conduzidos a Cristo. Toda a Bíblia nos leva, mas a Carta aos Romanos tem um apelo especial, a justificação pela fé em Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo. Não é a lei que me justifica, não é as minhas obras que me justificam. É Cristo quem me justifica. Ele esperava que outras igrejas também pudessem ser ajudadas pela instrução enviada aos cristãos romanos. Outras igrejas a gente pode aqui entender também como nós hoje, nosso tempo. Nós vemos lá em Apocalipse que tiveram 7 igrejas, cada uma representando um tempo. A carta aos Romanos
também é instrução para o nosso tempo. Hoje em dia, nós vemos os dois extremos na igreja. Pessoas que são só o amor de Cristo e abandonam completamente a lei, pisando sobre preceitos, pisando sobre regras, ignorando advertências para nós hoje. E pessoas que estão estritamente na lei. Pessoas que se agarram na lei, se agarram nas obras, acham que aquilo que elas vão fazer vai as salvar. E a carta aos Romanos é o ponto de equilíbrio entre os dois extremos. Aqueles que querem fazer tudo e que Cristo ama e que por isso eles estão liberados de fazer tudo. E aqueles que acham que tem que aquilo que eles fazem, que obedecendo a lei, eles serão salvos porque eles obedecem a lei, porque eles fazem isso, porque eles praticam boas obras. E a carta dos Romanos nos diz, temos que praticar as boas obras, porque é Cristo que nos transforma, Ele que vai nos justificar. Temos que praticar a lei, temos que obedecer à lei, temos que observar a lei. Não porque isso vai nos salvar, mas é porque Cristo nos justifica. E a transformação em nossa vida é refletida através das nossas boas obras. A carta dos Romanos é o ponto de equilíbrio do nosso mundo hoje. Pessoas que se agarram aos extremos, tudo é extremo, tudo é polarizado, tudo é dois lados. A gente vê isso na política, mas qualquer coisa na vida sempre tem dois extremos. As pessoas são desequilibradas hoje. Pessoas sem Cristo. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que se entrega a Deus, aquele que conhece a Cristo, aquele que realmente faz a vontade de Deus, ele é equilibrado. Ele sabe dosar o tempo que ele tem de fazer de exercício físico, a alimentação que ele vai comer. Ele não vai comer nem pouco nem muito. Tudo equilibrado na vida do cristão. Porque somos melhores, bonitos, estrelas? Não. É porque a operação do Espírito Santo trabalha em nós. Porque o ser humano, o pecado que habita em nós, aquilo que nós nascemos com, nos tende a levar aos extremos. Ou eu querendo me justificar por mim mesmo, o meu ego, ou eu querendo amar o mundo de todas as formas, também o ego. Você vê que os dois extremos vai para o ego. Aqueles que se agarram naquilo que podem fazer e aqueles que se agarram nos prazeres do mundo. Tudo pelo ego. Eu vou me salvar porque eu sou bom. Eu vou me salvar porque Cristo é bom, mas então eu vou fazer tudo aquilo que eu quero para satisfazer o meu prazer. O cristão é o ponto de equilíbrio nesse mundo desequilibrado. Foi essa luz que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar do pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte de perdão e de paz. Milhares de seres sobrecarregados de pecado. A luz da carta aos Romanos é um alívio a nós. Porque toda vez Lutero, a vida de Lutero, ele tentou se justificar pelas suas boas obras e ele via que ele não conseguia. Toda vez que ele olhava, como Paulo disse, toda vez que eu olho eu já pequei, estou errado. Porque eu estou pensando e estou tentando fazer por mim mesmo. Porque quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, eu vou fazer sem perceber. E no momento que eu, por mim mesmo, tento fazer, eu tropeço e falho. E erro. A perfeição de caráter se dá através da atuação do Espírito Santo em nós, da nossa comunhão com Cristo. Se eu tiver o tempo todo com Cristo, caminhando com Cristo, se eu perguntar para Cristo tudo antes de fazer, Senhor, será que eu devo fazer isso? Senhor, que eu devo aceitar esse trabalho? Senhor, será que eu devo andar por esse caminho? Senhor, que eu devo fazer? Eu não vou tropeçar, porque ao lado de Cristo é impossível cairmos. Só caímos quando nos afastamos de Cristo. E nos afastamos de Cristo porque não permitimos o Espírito Santo nos conduzir a Ele. A mesma luz da carta aos Romanos que levou Lutero a entender a justificação pela fé, que não eram as obras, não era com o dinheiro, não era comprando com as indulgências que as pessoas pensavam que estavam comprando o céu, comprando perdão. Não é pelo aquilo que eu faço, mas é por Cristo. Essa é a mensagem de Romanos, da carta aos Romanos. E essa é uma mensagem para nós hoje, que aliviará o nosso fardo desse mundo. Olhando para Cristo. Nesta carta, Paulo deu livre expressão às suas preocupações em favor dos judeus. Desde sua conversão, suspirava por ajudar seus irmãos a alcançar uma clara compreensão da mensagem do Evangelho.
O bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo desejava salvar os seus irmãos, aquele que ele nasceu junto, aquele que ele cresceu junto, a igreja dele que ele via se perdendo, porque rejeitava Cristo, porque estava preso às obras, porque queria as obras, um extremo. E o desejo dele, quando escreveu a carta aos Romanos, a inspiração divina era para que instruísse aos irmãos a compreender a mensagem do Evangelho. Os judeus foram o povo escolhido de Deus, por cujo intermédio ele se propuseram abençoar toda a humanidade. Os judeus eram escolhidos para abençoar a humanidade, para levar Cristo à humanidade. Desde o santuário que apontava para Cristo, era para eles mostrarem para a humanidade que haveria um Salvador que viria e morreria no nosso lugar, pelos nossos pecados. Mas eles achavam, quando eles viam tudo aquilo, que viria um Salvador para os libertar e fundar um reino terrestre para eles, não para todos. Que eles iriam subjugar os outros. Que eles iriam inverter os papéis. Agora, como sendo escravos humilhados pelos romanos, eles iriam ser a nação que iria escravizar e humilhar as outras nações. Dentre eles, Deus havia levantado muitos profetas dentro do povo judeu. Eles haviam predito o advento de um Redentor que devia ser rejeitado e morto pelos que deveriam ter sido os primeiros a reconhecê-lo comprometido. Pelos seus desejos, pelas suas ambições, pelo seu desejo de glória terrena. Eles receberam os profetas e rejeitaram a mensagem, não compreenderam a mensagem, mataram os profetas. Porque não era um Redentor que iria morrer pelos pecados que eles queriam. Era um libertador terreno, um governo terreno. Eles não conseguiam, não compreendiam e não olhavam para o reino celestial, para o que estava além dessa terra. Estavam presos aqui. Muito embora houvesse Israel rejeitado seu filho, Deus não os rejeitou. Note como Paulo continua a argumentar. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeita o seu povo. Isso é uma mensagem para nós hoje. Povo remanescente que tem a última mensagem desse mundo que deveremos pregar. Deus não rejeita o seu povo, por mais que estejamos rejeitando a mensagem, por mais que não estejamos vivendo a mensagem. Rejeitamos tudo aquilo que é para nós fazermos hoje. Abandonarmos a cidade, termos uma alimentação natural, livre de carnes. Confiarmos no poder de Deus para vencer o pecado em nossas vidas, que é pelo poder de Deus que iremos vencer. Mas rejeitamos essas mensagens porque estamos mais preocupados com as coisas deste mundo, porque estamos imersos no entretenimento de Satanás aqui, porque estamos condescendendo com o nosso apetite, com as nossas paixões e não olhamos para Cristo, rejeitando a mensagem. Mas Deus ainda clama a nós, que não nos rejeita, que quer que nos convertamos, que deseja a nós. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. E agora, já em 13 minutos, a gente pode dizer aqui que normalmente, o vídeo tem uns 20 minutos, normalmente, depois dos 3 primeiros minutos já saiu metade. Quando chegou nos 10, tem uns 15, 20%. Quando chegar no final, tem 3, 4, 6%. 10% em alguns vídeos. A gente vai vendo que o funil vai se estreitando. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem ter comunhão, as pessoas não buscam. Mas Deus aqui, reservei para mim 7.000 varões, aqueles que estarão de pé, aqueles que buscam, aqueles que clamam, aqueles que lutam consigo, lutam com as suas vontades, lutam contra o seu ego, para fazer a vontade de Deus. Você acha que é fácil abandonar as cidades, o emprego, a comodidade, mudar toda a sua alimentação que você foi criado, você, os seus pais, seus avós? Você acha que é fácil você receber uma mensagem que você pode parar de pecar quando você permite que Cristo viva em você? E aí você vê e você tropeçou.
E você vê, e você falhou, e você fala, isso é impossível para mim. E é de fato impossível para mim e para você. Apenas Cristo pode fazer isso por nós. E é quando nós tropeçamos, nós falamos, é impossível. E aí eu abandono, e eu não acredito, porque é impossível para nós. E nós colocamos o impossível para nós como se fosse impossível para Deus também. Era propósito de Deus que sua graça fosse revelada entre os gentios, bem como entre os israelitas. Isso havia claramente esboçado nas profecias do Antigo Testamento. A graça de Deus sempre foi para todos, desde Adão. Nascemos de um só casal, Adão e Eva. O povo israelita era descendente de Adão e Eva, assim como todos os outros povos. A graça de Deus, a primeira promessa de um redentor foi a Adão. A graça de Deus estava estendida a toda a humanidade. E cabe a nós entendermos isso para não sermos exclusivistas hoje. Eu só prego dentro da minha igreja, eu só falo para a minha igreja, eu só me relaciono com os da minha igreja. Esquecendo que tem um mundo necessitando conhecer a verdade de um Salvador ressurreto, que está prestes a vir e que quer nos salvar, quer que Deus estejamos com Ele, quer que nos entreguemos a Ele. Mas acontece que às vezes nem eu me entrego, eu estou lutando para fazer a vontade daquilo que eu conheço, não dou 100% do meu esforço, eu não estudo a Bíblia, eu não estudo lição, não estudo de profecia, não oro, não quero mudar. Não quero parar de comer carne porque eu gosto. Não quero parar de fazer isso porque eu gosto. Ah, eu gosto de série, então não vou parar de assistir. Ah, eu gosto disso, então não vou parar. Condescendendo com o próprio eu, com as nossas paixões, os nossos apetites. Com os nossos quereres, condescendendo com o eu. O eu é a única coisa que nos afasta de Cristo. Enquanto permitimos que o eu nos afaste de Cristo, nós conhecemos e rejeitamos. E alguns aí estão perecendo sem conhecer, e nós rejeitando, não só de vivermos a verdade, como de levar essa mensagem aos outros. Somos egoístas duplamente, por conhecer e rejeitar, e por não compartilhar. Não obstante haver Israel falhado como nação, havia entre eles um considerável remanescente em condição de ser salvo. Ao tempo do advento do Salvador, houve homens e mulheres fiéis que receberam com alegria a mensagem de João Batista. Foram assim levados a estudar de novo as profecias referentes ao Messias. A história sempre se repete. Se você for perceber aqui, quando falou aqui dos 7.000 varões que não dobraram os joelhos a Baal, está falando de Elias. Quando ele enfrentou ali os profetas de Baal, tinham 7.000 varões em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Depois agora falou de João Batista. Aqueles que ouviram a mensagem, compreenderam, foram estudar. Uma mesma mensagem que se repete. A história vem se repetindo. Sempre há um remanescente fiel. Aqueles que quando ouvirem a mensagem vão buscar, vão se aprofundar, vão estudar, vão ter comunhão, vão buscar, vão aceitar. No nosso tempo também há um remanescente que precisa ouvir uma mensagem que eu e você conhecemos e não pregamos e não vivemos e vamos rejeitando isso. É dia, é hora de mudarmos as nossas vidas, de pararmos de brincar de ser cristão, de reformarmos a nossa vida, de olharmos, de analisar. Nós estamos vendo o mundo ruir ao nosso redor. O desequilíbrio entre sempre dois lados brigando. E se a gente for ver os dois lados, estão os dois errados. Onde o certo seria Cristo, e Cristo não está em nenhum dos dois lados. Seja na política, seja no qualquer que for. Tudo lugar, sempre dois lados brigando. Dois lados sem Cristo. Dois lados desequilibrados. Onde nós, egoístas que somos, vaidosos que somos, também estamos desequilibrados. Não olhamos para Cristo verdadeiramente, nos entregamos completamente, buscamos estudar, nos aprofundar. Qual foi a última vez que você conversou com o irmão?
conversando sobre as profecias, tentando compreender a mensagem, tentando ver os pontos que você está falhando, ajudando o irmão, ele te ajudando, vocês saindo para levar a mensagem, visitando um vizinho, visitando um enfermo. Qual foi a última vez que nós verdadeiramente fizemos a obra como Cristo fez? Hoje é o tempo de mudarmos a nossa vida, porque Jesus está voltando. E não tem mais tempo para brincar de ser cristão, não tem mais tempo para estarmos acomodados nesse mundo. Os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, é hora de se levantar, reclamar a Deus, e se entregar a Deus, e fazer a vontade de Deus. Aqueles que ouvem a mensagem, o apelo de João Batista, é hora de olhar para as Escrituras, se aprofundar, estudar, compreender. É hora de nós sermos o Elias desse nosso tempo, o João Batista do nosso tempo, levando essa mensagem de apelo e misericórdia, para que nós, o remanescente que não dobramos o joelho a Baal, nos levantemos e mostramos a mensagem que esse mundo precisa ouvir, não com palavras, mas com as nossas próprias vidas, testemunhando isso. Vamos encerrar por aqui, irmãos. Desculpa ter fungado algumas vezes, que a rinite ainda não está 100% recuperada. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto, algum texto, eu li aqui metade do meu resumo, então tem muita coisa dentro desse capítulo. Leia o capítulo, busque. Se tem algum outro ponto, ficou com dúvida, quer compartilhar com os irmãos para a gente crescer espiritualmente, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer toda a Tua vontade. Nos mostre, Pai, o caminho, nos adverta. Nos ajude, Senhor, a estudarmos, a buscarmos, a reformarmos a nossa vida, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.